Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Cíntia Ometo, ginecologista e obstetra. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre ovulação, os sinais que a gente tem, né, os testes que dá para fazer para saber se a gente está ovulando ou não. Você sabe mais ou menos calcular quando é seu período fértil? Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? Existem aplicativos, né, nos celulares que nos ajudam a saber, mas de qualquer forma eu vou explicar mais ou menos. Suponhamos que você menstrue a cada 30 dias, então o seu ciclo dura 30 dias, né? Então você tem uma menstruação e aí 30 dias depois você tem outra menstruação. A metade de 30 é 15. Então o seu período fértil seria 15 dias depois da sua menstruação. Lembrando que a menstruação a gente conta o primeiro dia que desce, né? O primeiro dia da menstruação. Então você começou a menstruar, que ele é o dia 1. E aí nesse caso aqui, no nosso exemplo, né, de 30 dias, em que 15 seria a metade, né? Então você pega esse dia 1, vê 15 dias para frente, essa data que cair em torno daqueles dias ali seria o seu período fértil. Então, o 15º dia, uns 3 dias antes dessa data, uns 3 dias depois, todo esse período aí seria, digamos, período fértil, né? Período interessante ali para você ter relações sexuais, no caso, se você estiver tentando engravidar. E aí a ovulação, ela pode variar, né? Então, infelizmente, a gente, apesar de fazer esse cálculo para saber o período fértil, não dá para ter certeza absoluta de que vai ser naqueles dias ali que você vai estar ovulando. E aí o seu corpo ele pode te dar alguns sinais, né? Um deles, por exemplo, é o aumento da temperatura basal. Então eu sempre falo para o paciente que está querendo saber se ela está ovulando ou não, para medir a temperatura do corpo todos os dias. Então eu falo, deixa um termômetro ali perto da sua cama quando você for dormir, e quando você acordar, antes mesmo de você levantar, você já mede a sua temperatura. Pode ser axilar, tá? Tem alguns lugares que você vai ver que as pessoas falam para você medir a temperatura da boca, mas pode ser axilar. E você anota ali quanto que deu. Você vai perceber que você tem sempre mais ou menos a mesma temperatura todo dia, mais ou menos. Quando você está ovulando, a temperatura aumenta em quase 1 grau Celsius, então você fica mais quentinha no período da ovulação. Isso seria um dos sinais, né? Outro sinal seria a alteração do muco cervical, ou seja, da melequinha que sai da vagina ali na calcinha. Então você vai perceber que você fica mais úmida, o muco ele fica mais espesso, mais parecendo uma clara de ovo. A gente fala que é um muco filante, né? Isso seria um outro sinal. Tem pacientes que podem sentir um pouco de dor. Então, na fase da ovulação, pode sentir umas pontadinhas, né? Discretas no pé da barriga, nas laterais aqui, né? Seria um outro sinal. Um aumento do volume abdominal, então você fica mais inchada, a barriga parece estar um pouco inchada. As mamas podem ficar um pouco mais inchadinhas também, maiores e mais doloridas, mais sensíveis, né? Seria também sinal aí de que você provavelmente está ovulando. Então, você mais ou menos observa a época do mês em que você está, essa continha que eu falei no início, e junto com isso, esses sinais aí que você vem a perceber, né? Tem paciente que de repente tem uma labilidade emocional, então percebe que fica num certo desequilíbrio emocional, né? Então fica, às vezes tá triste, daqui a pouco tá ansiosa demais. Tem paciente que fala, eu tenho vontade de comer doce quando eu tô ovulando, tenho mais vontade de comer chocolate, por exemplo. Tem pacientes que referem assim que sentem que elas estão com mais energia, mais dispostas, inclusive mais dispostas a ter relação sexual. Então é um período em que às vezes a mulher fica com a libido mais aumentada, né, nesse período de ovulação. Então, seriam todos aí sinais de que você possa estar ovulando. E aí, quais exames também que a gente pode fazer para ver se você está ovulando ou não? Um deles é teste de ovulação mesmo, desses que você compra em farmácia, parecido com o teste de gravidez, né? Você vai colocar a fitinha ali na urina e aí ele te dá o resultado. Tem a linha controle e a linha do teste. Quando eles estão mais ou menos da mesma cor, significa que o resultado é positivo. Tem caixinha que vem com 10 fitinhas, né? Então que você daí observaria por 10 dias. E tem caixinha que vem com 5,
tá? Aí na bula do próprio teste tá lá explicando bem certinho como que você faz esse teste de ovulação, né? A partir do momento que o teste dá positivo, em teoria, você estaria daí então ovulando dentro de 12 a 48 horas após ter dado positivo ali o teste, tá? Isso é um dado importante porque tem paciente que acha que faz o teste de ovulação, ele dá positivo, significa que está ovulando naquele dia. E não é bem assim. Na verdade, o teste deu positivo, significa que você vai ovular dentre 12 a 48 horas, porque na verdade ele vai estar ali mensurando o seu LH, que é um hormônio, né, que vai daí estar aumentado, vai ter o seu pico um pouquinho antes de ocorrer a ovulação mesmo em si. Outro exame que dá para fazer é ultrassom, né? Ultrassom para fazer a contagem de folículos antrais. É um ultrassom bem específico. A gente pede para fazer entre o terceiro e o quinto dia da menstruação. Lembrando que o terceiro seria o terceiro dia, né? Começou a menstruar é o primeiro, 3 dias depois. Então, entre o terceiro e o quinto dia. E tem também ultrassom seriado que dá para fazer, né? Que são aqueles ultrassons que você faz ali dia após dia ou a cada 2, 3 dias, para daí você conseguir flagrar o momento em que a pessoa está ovulando. Tudo isso é importante porque existem muitas mulheres que menstruam todo mês, mas que não necessariamente ovulam. Então, tem muitas pacientes que têm dificuldade para engravidar e aí fala, poxa, doutora, eu menstruo todo mês, né? Mas aí a gente acompanhando essas pacientes e fazendo exame, a gente vê que menstrua, mas não ovula e aí não consegue engravidar. E é importante também para você que de repente quer evitar gravidez, né? Não tá num momento em que você queira gravidez, é importante que você saiba quando que é o período ali que você provavelmente está ovulando, para daí naqueles períodos você tomar ainda mais cuidado para que não ocorra uma gravidez indesejada, tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, dá uma curtida aí, deixa o seu like, faça comentários, compartilhe com suas amigas, com seus parentes e fale para mim, né, suas dúvidas e dê ideias aí de novos vídeos, o que vocês gostariam de saber, que eu trago cada vez mais informação para vocês, tá bom? Um beijo.